Senhores telespectadores, estou a falar-lhes no centro histórico da vila de Castelo de Vide. Isto que veem é uma fortaleza, um castelo que foi feito pelo rei Dom Afonso IV em 1327. É possível, porque em 1327 andava o nosso Dom Afonso IV a preparar mais uma guerra com Castela. Claro, uma guerra correu mal, mas eu creio que o castelo já cá estava, no tempo do Dom Dinis. O Dom Afonso IV fez novas coisas, fez, por exemplo, esta porta. O que eu queria aqui já pôr é esta questão. Antes disto ter castelo, não se chamava Castelo de Vide, porque não há terras chamadas castelo que não tenham castelo, a não ser Viana do Castelo, claro. Mas fora disso, quando se chama castelo é porque há um castelo. Ora, sabe-se que o primeiro nome da vila era Vide, a vila de Vide. Vide porquê? Se aqui não há vinho nem videiras. Bom, há explicações, cada um diz como gosta. Olha, há quem diga é que isto era tão bonito, que lhe chamavam Vila da Vida. Bom, bonito é, mas eu acho isto assim romântico demais, não acredito. Outros dizem, bom, é que aqui é Portugal, para além já é a Espanha, era a vila que dividia. Também não pode ser, porque nessa altura a esse tipo de divisão chamava-se confrontação ou extrema. Então seria vila de extrema, não seria divide. O mais provável é isto, que é tão simples. David é o nome próprio, que era correntíssimo no século XII. Portanto, Vila David, aliás, aí bem perto, há uma ribeira David, Vila David. Algum homem rico tinha aqui terra, chamado David, sabe-se lá se um judeu deu o nome à vila. Quando o rei fez o castelo, ficou o Castelo de Vide. O Castelo da Vide. David e hoje David. Isto leva-nos a falar já a seguir nos judeus de Castelo de Vide. Hoje fala-se em Castelo de Vide e pensa-se em judeus. Porquê? Bom, a razão é simples. É porque em Castelo de Vide continua a existir, mantém-se uma judiaria medieval tão bem conservada como mais nenhuma outra no país. Eu estou aqui a falar-lhes junto de uma fonte. A fonte da vila ficava exatamente ao fundo da judiaria. Quando o meu telespectador vier aqui, não deixe de subir essas ruas. Olhe, vá aqui pela Rua da Fonte. Cada porta ainda foram habitações de judeus. Lá em cima fica a própria sinagoga, ainda com sinais de culto. Aquela é a Rua Nova. Em regra, as ruas novas eram ruas novas com os negócios que os judeus punham. Porque os judeus, onde chegavam, traziam sempre as suas atividades. Daí, por causa da judiaria, é que se relaciona tanto a ideia dos judeus a Castelo de Vide. É, portanto, um bom lugar para lhes falar dos judeus em Portugal. A verdade é que diz-se muito, sabe-se pouco, nós não sabemos quando é que os primeiros judeus se instalaram em Portugal. Bom, há quem conte que foi logo no tempo do Nabucodonosor, no cativeiro de Babilónia. Isso deve ser lenda, é tão antigo que... Agora, que vieram na época romana é seguro, que se instalaram na Península Ibérica é seguro, que estão ligados à mineração é seguro. Sabem que os judeus foram sempre excelentes mercadores, estiveram sempre ligados ao comércio dos metais preciosos e a Península Ibérica era uma região mineira magnífica, com ouro, com prata, com cobre, com estanho, e os judeus
estiveram ligados desde sempre a essas atividades. Portanto, desde há mais de, como sabem, a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito foi no ano 70, foi, portanto, há mais de 1900 anos. Não erra muito quem disser que desde há 1900 anos há judeus instalados no território que hoje é Portugal. Instalaram-se e rapidamente eles ocuparam as posições que exigiam uma maior aptidão mental. Eles foram os intelectuais deste país. Eram eles os financeiros, eram eles os cambistas, eram eles os professores, os juristas, os físicos, os astrónomos. As qualidades, que eram os quadros mentais, eram quase inteiramente exercidas por eles. Mas tinham outra função, a parte do trabalho com tecnologia. Olhem, alfaiates, ourives, do modo geral metalurgistas, mas ferreiros, latoeiros, sapateiros, tecelões, cardadores, tintureiros, tudo isso eram profissões de judeus. Eles tinham as suas casas, sempre um resto de chão, onde tinham a loja e um primeiro andar, que era para a família, e ainda hoje é isso que marca uma judiaria. Eles aqui em Portugal tiveram papéis muito importantes nos primeiros reinados. O Dom Afonso Henriques protegeu-os, mas depois o Dom Sancho II, quando os povos fizeram queixa ao Papa do Dom Sancho II, uma das acusações era esta: esse rei só trata bem os judeus, só os judeus é que ele escolhe para os seus lugares importantes. Era uma acusação, se calhar exagerada, claro, como sempre, mas era uma acusação. Mas depois do Dom Sancho, eles voltam a ser muito importantes com o Dom Afonso III, com o Dom Dinis. Depois o Dom Afonso IV, Dom Afonso IV reprimiu tudo. Proibiu realmente as cantigas, os namoros, enfim, uma certa devassidão que havia na corte, os frades foliões, e obrigou os judeus a andar com uma cruz vermelha aqui cozida, de maneira que se visse bem. Já foi o primeiro rei português a segregar os judeus. Em todo caso, ainda o Dom João I os protegeu. Olhem, diz o nosso Alexandre Herculano, numa obra notável, que é a história da origem e estabelecimento da Inquisição, que em nenhum outro país da Europa os judeus foram tão bem tratados durante a Idade Média como em Portugal. Eu acho isto engraçado e acredito por uma outra razão. É que também em nenhum outro país da Europa, acabou completamente o preconceito antijudaico. Ainda hoje, mesmo nos países que presumem de muito cultos e civilizados, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, há os sujeitos, aquele é judeu. Em Portugal não há. O meu telespectador que está a ouvir-me sabe se é judeu? Eu, por acaso, sei se serei judeu? Aquele será judeu? Sabemos lá quem é. Em Portugal isso não tem sentido. Já viram quando a gente quer dizer mal de um político, chama-lhe tudo, de ladrão para baixo, ele é tudo. Só nunca lhe chamamos judeu. Que naturalmente às vezes até são, mas isso não se lhe chama por uma razão. É porque isso não constitui em Portugal uma expressão pejorativa. Isso não é dizer mal de ninguém. Foi até há algum tempo. Dizia-se, quando um garoto se portava mal, dizia: é muito rabino, é uma rabinice. O rabino era o chefe da comunidade judaica. Assim, uma maldade, dizia-se: aquilo é uma judiaria. Mas isso durou até ao Pombal, praticamente até ao Pombal. Depois acabou. Hoje,
em Portugal, podemos ter este orgulho. Acabamos com o preconceito antijudaico. E quando se fala em judeus, fala sempre em termos de muita consideração. Foi do judeu, eu não acredito em raças, não acredito, mas é verdade que dos judeus saíram alguns dos grandes génios que têm feito a Europa moderna. Castelo de Vide ainda hoje está cheio de lembranças dos judeus. Esta rua em que estou a falar é uma rua íngreme, chama-se Rua do Mestre Jorge. É que ao cimo da rua vivia um mestre de curar, um médico. As pessoas aflitas corriam a rua acima, batiam à porta do Mestre Jorge. Mas não foi o único grande médico de Castelo de Vide. Há lá embaixo um monumentozinho muito simples, que fala em 3 médicos nascidos em Castelo de Vide: Garcia Dorta, Morato Roma e José António Serrano. Bom, estes 2 últimos são modernos. O Dr. Serrano, como sabe, era o autor do grande tratado de osteologia, pela qual se estudava ainda há poucos anos. O Morato Roma foi um dos grandes clínicos da Lisboa romântica. Agora, o Garcia Dorta, ele nasceu aqui, foi um dos tais que vieram fugidos de Espanha, nasceu aqui, mas teve fugido aqui, estudou em Salamanca, estudou em Alcalá de Henares, quis ser mestre na Universidade de Lisboa, mas acabou por ir parar à Índia. E foi na Índia que ele escreveu um livro célebre, que é, ainda hoje, um dos grandes livros da cultura portuguesa, Os Colóquios dos Simples e Drogas da Índia. Queria contar isto. Garcia Dorta criou um poema, como era costume naquela altura, um poema para abrir o livro. E ele tinha um amigo que fazia versos, mas era um amigo maldito, um amigo que ninguém queria nada com aquele homem que estava realmente à margem da sociedade decente e fidalga. Era um tipo chamado Luís Vaz de Camões. Pois o Garcia Dorta, porque era um homem grande, não tinha medo dos grandes, por mais baixo que eles estivessem. E foi ter com Camões e pediu-lhe a ode com que começa a sua obra célebre. Camões, como sabem, faz uma ode, que ainda hoje é célebre, em que fala do livro que agora, à luz saindo, dará na medicina um novo lume e descobrindo irá segredos certos a todos os antigos encobertos. Bom, bastava isso, de ter sido a primeira pessoa a publicar versos de Camões para fazer grande Garcia Dorta. Mas não é só isso, é realmente a contribuição que ele traz à ciência moderna, à observação da natureza. Coitado, ele lá morreu na Índia, nunca pôde voltar aqui e nem os ossos estiveram em paz. Uns anos depois de morrer, a Santa Inquisição mandou desenterrá-los, queimá-los e mandar os pós para o mar para não ficar dele resto sobre a terra. Como veem, a sinagoga é um pequeno edifício. Até ao contrário dos outros, não tem um andar por cima. Isso não significa que fosse mais modesto. É que, como era a sinagoga, a casa de Deus, ninguém podia viver num andar superior. O rabi tinha residência numa casa ao lado. É aquela que estão a ver, que ainda hoje existe. Como veem, também era uma bonita casa. Dentro da sinagoga, ainda hoje existe o tabernáculo. Penso que é o único tabernáculo antigo, verdadeiro, que chegou até hoje em Portugal. Como sabem, os judeus não tinham imagens de santos, não admitiam sequer a representação da divindade Jeová,
não se pode representar por figura nenhuma, mas era aqui que eles guardavam os livros da lei. E era, portanto, neste lugar que os rabis explicavam a lei aos crentes. Era um lugar ilustre. Queria aproveitar o estar aqui por fazer também a minha oração. Está agora na moda pedir desculpa e perdão aos judeus por todo o mal que lhe fizemos. Realmente fizemos-lhe muito mal. E só que as desculpas não remediam coisa nenhuma. O que é indispensável é aprender as lições, perceber o que aconteceu. Houve um tempo em que os judeus eram ricos e os outros eram pobres. E com essa diferença coincide uma maldição de natureza religiosa. Eles eram os assassinos de Cristo, eram os inimigos da santa religião. E quando essas duas coisas se juntam, os judeus são realmente perseguidos, espoliados, massacrados, torturados e tornaram-se um povo mártir. Repito, o que é preciso é aprender a lição, é organizar as coisas de maneira que isso se não repita. A propósito de organizar as coisas, um outro grande político que nasceu aqui, em Castelo de Vide, foi José Xavier Mouzinho da Silveira. Bom, a maior parte dos portugueses só conhecem o Mouzinho porque tinha o retrato nas antigas notas de 500 escudos. Não sei se lembram. Ele nasceu aqui, estão agora a ver a casa de família, era um velho solar, lá tem uma pedra de armas, já o pai era juiz, era família abastada, grande, ele era morgado, era o filho mais velho e era morgado. Foi ministro do rei Dom João VI, portanto um dos últimos ministros do regime absoluto em Portugal, mas ele era liberal, era um homem que tinha a noção do Estado moderno. Ele percebia perfeitamente que aqui em Portugal as instituições estavam velhas, estavam podres, que era preciso fazer tudo de novo. Por isso, foi um dos que emigraram, foi um dos que foram depois com os liberais para a Ilha Terceira, foi nomeado ministro da Fazenda e da Justiça no Ministério da Ilha Terceira. E é aí que Francisco Xavier Mouzinho da Silveira, em poucos meses, com um sentido de Estado que revela uma espantosa lucidez, redigiu as famosas leis que acabavam com o velho regime em Portugal, um regime arcaico, caduco, feudal, cheio de desigualdades e de injustiças, e estabelece as grandes linhas mestras do Estado moderno. Bem, uma das coisas que ele fez foi acabar com os morgadios. Ele, que era morgado. Claro que a legislação de Mouzinho, feita nos Açores, foi depois, ela ofendeu muitos interesses constituídos e foi muito ajeitada, amolgada. Em todo caso, o Estado, tal como se implantou com a Revolução Liberal em Portugal, é o Estado que Mouzinho da Silveira concebeu e projetou. Eis um estadista que compreendia que as verdadeiras revoluções não se fazem com tiros nem com intrigas, mas sim com reformas acertadas.
o número dos judeus de Castelo de Vide aumentou muito quando entraram os que tinham sido expulsos de Castela. Bom, e a pequena vila do Alto Alentejo transformou-se nessa altura num centro muito importante. Um centro de mercadores, um centro que adquiria os produtos agrícolas, vendia o azeite, juntava as peles, cardava a lã, vendia o ouro, fazia os negócios. Há também aqui muitos artesãos de toda a arte e faz-se uma grande vila. Bom, mas depois vem a expulsão e a conversão fechada. A primeira coisa a fechar, claro, foi a sinagoga. Depois da sinagoga começa a perseguição, uma perseguição pertinaz, lenta, traiçoeira. Devo-lhes dizer que muitos dos que foram queimados nos autos do Santo Ofício na cidade de Évora tinham nascido nesta vila de Castelo de Vide. Muitos. Bom, e então muitas casas ficam sem ninguém. Fecham as casas, depois fecham as ruas, acabam as atividades, já não há mais nem banqueiros, nem mercadores, nem negócios. Pouco a pouco a vila começa a decair. É curioso. Exatamente à medida que fecham as vilas judaicas portuguesas, criam-se comunidades noutros sítios. Exatamente agora, estou-lhes a falar em 1998, estão agora a passar 400 anos certos, sobre a abertura na cidade de Amsterdão da primeira sinagoga formada por judeus portugueses, judeus fugidos daqui. Olhem, muitos deles, dos que foram rezar lá, saíram daqui, de Castelo de Vide. Bom, isto pouco a pouco foi caindo, mas depois vêm novas pragas. É no século XVIII e XIX a praga do castanheiro. Estas encostas viridentes morreram, os castanheiros acabaram. Depois são as águas. Sabem que aqui as águas de Castelo de Vide não são nascentes que jorram, não, é as gotículas que estão nas entranhas dos montes, que são sugadas fortemente por máquinas aspiradoras, e as serras ficam secas, e as hortas ficam estéreis, e as terras ficam feias e abandonadas. Bom, depois, no século XX, são as leis da CEE, as leis do abate do gado, acabam os enchidos, acabam os belos queijos, acabam até os rebanhos, porque agora os rebanhos já não são para dar carne, são para dar subsídios. Pouco a pouco foi acabando tudo. E agora, castelvidenses, e agora? Agora restam vocês com uma energia que, apesar de tudo, o tempo nunca fez abrandar. Vocês, com a vossa energia e com esta terra que é a lição de um drama, é o teatro de uma lição que é preciso continuar a contar e a lembrar, porque é uma lição que é perigoso esquecer.